Começa com a questão da execução provisória da condenação criminal em segunda instância. O governo federal tem a responsabilidade de liderar o processo de mudança. Isso é importante para a corrupção, isso é importante para crime violento, isso é importante para crime organizado. Não é só para uma corrupção. Uma outra mudança importante: execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri tem competência sobre crimes dolosos contra a vida. Mudanças relacionadas à legítima defesa. O que nós estamos aqui colocando é que a legítima defesa já está no Código Penal. Tá? A legislação estabelece que se alguém age em legítima defesa não responde pelo crime. É uma excludente de ilicitude, como a gente chama no jargão técnico. Nós ainda estamos esclarecendo na legislação algumas situações que caracterizam legítima defesa. Mudanças no Código Penal para endurecer o cumprimento de penas. Em caso de condenado que seja reincidente ou havendo elementos probatórios de que ele é um criminoso habitual, reiterado ou profissional, o regime inicial da pena será fechado. Não adianta fazer como se fazia no passado, em simplesmente aumentar o tempo de pena. Tem que saber qual que é o tempo de pena real em regime fechado. Que essa é a prisão de verdade. Regime semiaberto, regime aberto. É uma pena, mas não é prisão de verdade. Então tem que controlar isso e aumentar o tempo de regime fechado para a criminalidade mais grave. Também estabelecemos que em caso de crimes contra a administração pública, como peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, o regime inicial, como regra, deve ser fechado. Os anseios da população por uma maior reprimenda contra a corrupção. Também estamos estabelecendo regime inicial fechado para crime de roubo com arma de fogo. Pela legislação atual, eventualmente isso não é imposto. A pena fica abaixo do montante necessário para o regime fechado. Em caso de crime hediondo com resultado morte, só há progressão da pena com 3/5 de cumprimento dela. Tá? Como eu disse, não adianta jogar a pena de 30 para 50 anos quando o percentual de pena de regime fechado é pequeno. Tem que aumentar o percentual necessário em regime fechado. Um ponto importante, uma reclamação também frequente dessas saídas temporárias de presídios. Muitas vezes o criminoso utiliza a oportunidade, ou alguém que foi condenado, para cometer novos crimes. Nós estabelecemos vedações específicas para condenados por crimes hediondos, de tortura ou de terrorismo. Nós estamos estabelecendo que lideranças de organizações criminosas armadas devem iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Algumas regras para prevenir prescrição. Vamos colocar claro, o processo penal tem que acabar ou com a absolvição ou com a condenação. Prescrição revela apenas falha do sistema. Houve aqui a proposição também de criminalização do Caixa 2. Essa proposta é basicamente a proposta da Transparência Internacional, com leve modificação, um pequeno detalhe. É um passo importante. Uma proposta de alteração importante: dificultar a soltura de criminosos habituais. Nós estamos fazendo uma proposição de alteração do artigo 310 para que, se o juiz, após uma prisão em flagrante, uma audiência de custódia, ele tiver elementos que apontem que o agente é reincidente ou que ele está envolvido na prática habitual, reiterada ou profissional de infrações penais, ou que ele integra a organização criminosa, o juiz deve denegar a liberdade provisória. É importante retirar pessoas suspeitas da prática de crimes graves